Oferecimento Volkswagen, qualidade e tecnologia do líder. Ipiranga, o Brasil tem a nossa marca. Top Plus, da cintura para cima, da cintura para baixo. Top Plus Magic Summer. E Sharp, a tecnologia que você vê. Sensacionais ofertas do Esporte Fabiano. Biquínis, apenas 110 cruzados. Shorts, 98 cruzados. Grande variedade de artigos de praia. Esporte Fabiano, a maior loja de esportes do Brasil. Em curvas tão perigosas como essas, você pode acabar perdendo a cabeça. Cuide-se. Amortecedores Monroe é em Pneus Autolins, o seu distribuidor em São Paulo. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo para o top de 8 segundos. Feed Informática, inteligência de ponta a ponta. Banerjee, o Banco do Povo. Banerjee oferece... O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia no dia de hoje. O presidente da República recebe os governadores eleitos do Mato Grosso do Sul, da Bahia e do Amazonas, todos do PMDB, e o de Sergipe, que é do PFL. No Piauí, a eleição para governador ainda não está decidida e os dois candidatos cantam a vitória. O Banco Barclays da Inglaterra abandona a África do Sul em protesto contra a política do apartheid. O Papa chega à Austrália e pede o fim do aborto, da corrida armamentista e do racismo. Na Bahia, uma bomba explode na casa da prefeita de Catu e mata a filha dela de 13 anos. As mulheres do campo se reúnem em Brasília e pedem que a Constituinte reconheça os direitos delas. Os funcionários ocupam o prédio do BNH e dizem que só saem com o emprego garantido. Os trabalhadores protestam contra o índice que o governo vai usar para calcular o aumento dos salários. E agora, as notícias da noite. O ministro da Fazenda, Dilson Funaro, anuncia um pronunciamento de rádio e TV, mas desiste. O objetivo era explicar melhor o pacote econômico. A cadeia nacional de rádio e televisão chegou a ser convocada, mas uma hora antes de ir ao ar, o ministro comunicou a sua desistência. Essa é uma história que passa até pela possibilidade de demissão do porta-voz da Presidência da República, Fernando César Mesquita. A história é a seguinte: foi o próprio presidente Sarney que pediu ao ministro Funaro que fizesse o pronunciamento. O ministro falaria às 8h30 da noite. Mas às 7 horas, o ministro da Fazenda quis ler o texto do pronunciamento para o presidente Sarney e isso não foi possível. O presidente não tinha tempo, pois estava de saída para um compromisso e pediu então ao ministro que cancelasse a cadeia. Sim, mas essa é a história oficial, mas ela tem outros ingredientes. E é aí que entra a participação do porta-voz Fernando César Mesquita. Fernando César está aborrecido com a forma de divulgação do pacote. Ele acha que as medidas deveriam ser melhor explicadas. É verdade, isso ele demonstrou hoje no diálogo com o ministro da Fazenda na sala do genro e secretário particular do presidente, Jorge Murad, e na presença de Rosiana Sarney, a filha do presidente. O ministro Funaro falou primeiro: como é, Fernando César? Você está aborrecido comigo, me chamando de messiânico? E Fernando César respondeu: ministro, eu acho que a coisa foi mal divulgada, mas eu não quis ofender o senhor, não. Aí os dois riram, se abraçaram e a briga ficou por aí. Amanhã, o porta-voz vai conversar com o presidente Sarney e, dependendo do resultado dessa conversa, ele vai decidir se fica ou deixa o cargo no Palácio do Planalto. O governo começou hoje a diminuir a máquina estatal. O Diário Oficial da União publicou vários decretos-leis regulamentando um novo pacote econômico. E na regulamentação, o governo fechou ou determinou a incorporação de nada menos que 6 empresas e 37 órgãos da administração direta. Isso sem contar o fechamento de todos os escritórios regionais da administração federal. Nos decretos assinados pelo presidente Sarney, ficou claro que pode haver demissões de funcionários desses órgãos. As empresas extintas hoje são BNH, Coalbra, Álcalis do Rio Grande do Norte, Companhia de Alumínio do Nordeste, Companhia Nordestina de Serviços Gerais e Companhia Rio Grandense de Nitrogenados. As cadernetas de poupança vão poder ter juros acima de 6% ao ano, no momento em que o Conselho Monetário Nacional achar necessário. O decreto que determina um rendimento para as cadernetas
O FGTS, o PIS/PASEP, igual ao da LBC, a letra do Banco Central, diz que os juros mínimos da poupança são de 6% ao ano, mas dá ao Conselho Monetário Nacional poderes para aumentar os juros quando julgar necessário. E os contratos de aluguel de agora em diante vão ser negociados livremente entre as partes. Mas isso só vai valer para os contratos novos. Os contratos antigos, que já estão em vigor, vão continuar congelados até março do ano que vem, quando poderão ser corrigidos pelo novo processo, que é o seguinte: todo aluguel vai poder ter cláusula de revisão por período de 1 ou mais anos. E o reajuste vai ser feito com base em qualquer índice, desde que não seja a variação do dólar. E por falar em dólar, o cruzado sofreu mais uma mini desvalorização hoje. O Banco Central informou agora à noite que o cruzado foi desvalorizado em 0,11%. Com isso, o dólar vale a partir de amanhã 14 cruzados de 7 centavos para a compra e 14 cruzados de 14 centavos para a venda. Agora, o que o país precisa é que o governo interfira menos na economia para que as forças de mercado possam agir livremente. Quem disse isso hoje foi o empresário Abílio Diniz, em Brasília, depois de participar da reunião do Conselho Monetário Nacional, que regulamentou o pacote econômico. Retornar a economia de mercado significa, fundamentalmente, que a economia seja regida pelas leis do mercado, pelas leis de oferta e de procura, e não tentar-se determinar, acabar com a inflação apenas por determinações de gabinete. Quer dizer, é o mercado que tem que, através de sanadas falhas estruturais existentes na economia, fazer com que os preços não tenham tendência a subir. Você está a favor de acabar com o congelamento? Acabar com o congelamento é evidente que é possível a médio prazo, não no momento em que a economia está extremamente excitada. É preciso, nesse momento, tentar compatibilizar um pouco mais a demanda com a oferta. No momento que se conseguir isso, paulatinamente o governo pode retornar à economia de mercado, que acredito que seja a sua intenção. Um negócio que envolve 4 bilhões de dólares. Foi isso que os presidentes da Volkswagen do Brasil, Wolfgang Sauer, e da Ford Brasil S.A., Wayne Booker, fecharam hoje. As duas empresas fizeram um acordo de cooperação no Brasil e na Argentina. E os dois presidentes foram pessoalmente comunicar a decisão ao presidente Sarney no Palácio do Planalto. As marcas Volkswagen e Ford vão continuar existindo. E a venda dos carros vai ser feita separadamente através das redes normais de distribuidores. Mas a produção dos veículos e as operações financeiras das duas empresas, que somam 4 bilhões de dólares no Brasil e na Argentina, vão ser feitas agora pela nova holding Auto Latina. A Auto Latina vai ter capacidade de produzir 900 mil veículos e vai empregar 76.700 funcionários no Brasil e na Argentina. Os empresários passaram o fim de semana estudando o novo pacote econômico. Hoje, o Conselho de Economia da Federação das Indústrias de São Paulo se reuniu para fazer uma avaliação oficial das novas medidas. Amanhã, a reunião será feita com a diretoria da Fiesp. Veja agora com o Júnior Betting o que os empresários estão achando do novo pacote. Na avaliação da indústria paulista, de 0 a 10, o pacote vai tirando nota 5. Os 5 pontos positivos. A abertura do processo de realinhamento dos preços, congelamento ensaiando passar para o tabelamento no começo do ano. A decolagem da reforma administrativa, ainda fraca na dose, mas correta no remédio escolhido até agora. Terceiro ponto positivo, o regulamento do gatilho salarial anunciado hoje. O quarto ponto, o resgate ou redução da dívida pública, baixando a pressão sobre a taxa de juros. E o quinto ponto positivo, o descongelamento da taxa cambial, com a redescoberta do câmbio flexível, que afasta o risco de qualquer maxi ou mid. E os 5 pontos negativos do pacote. O primeiro, a nova recarga fiscal que transfere renda do consumo privado para a receita pública, punindo o setor produtivo. Segundo, a crescente intervenção do Estado na ordem econômica, intervenção física e normativa. O terceiro ponto negativo está nos impactos inflacionários ou inflacionistas, os ajustes, a tal de inflação corretiva. E o quarto ponto negativo é o do novo índice de inflação, que já nasce expurgado dos efeitos do pacote e retoma a figura do expurgo da acidentalidade, da seca, da geada, da inundação, do fogo, da praga, do terremoto, da alta do petróleo lá fora ou da Copa do Mundo aqui dentro.
E o quinto ponto negativo é o famigerado depois das eleições, que vai provocando o desgaste político do partido, do governo e do próprio cruzado. E isso não é bom para o programa de estabilização da economia, que se agarra a um fio de aranha muito frágil, chamado credibilidade pública ou aceitação popular. Palavra do PMDB. O balconista ganha por fora uma comissão de 15% a 30% sobre o preço dos remédios empurrados. Todo banco tem dono. O Banerj também tem. Muitos, milhões de donos. O povo inteiro. E esses donos fazem questão que o Banerj ofereça o melhor serviço para o público. Por isso, o Banerj é o banco que mais cresce no país. Use os serviços do Banerj. Os donos do banco vão ficar muito felizes. A 3M chegou ao Brasil e fez desta fita. Mas ela não veio só para fazer fita. Em 40 anos, criou mais de 800 produtos para escritórios, indústrias, transportes, medicina, escolas, eletrônica e também para a sua casa. 40 anos que estão ajudando o brasileiro a viver melhor. 3M, 40 anos no Brasil confiando em nossa gente e em nosso futuro. Um ano fora, né? Um ano fora. Um ano em Nova York. Mas eu vou sentir falta de vocês. Ah, é isso aí. Vamos tomar mais vinho? Ei, pessoal, vamos para o aeroporto? Deixa que eu levo a mala. Anything to declare? Não. Bons amigos merecem Smirnoff. O controle dos medicamentos. O governo vem apertando o cerco para impedir a venda de remédios sem receita médica e promete medidas ainda mais rígidas. O Jornal da Globo vai mostrar esta semana uma série de reportagens especiais sobre o comércio irregular de medicamentos no Brasil. Comprar remédios, se automedicar, virou mania nacional. Uma mania perigosa, como mostra a repórter Sandra Passarinho. A farmácia atrai o consumidor porque é muito fácil comprar remédios no Brasil. Qualquer um pode levar um remédio de tarja vermelha, só deveria ser vendido com receita médica. O senhor, por exemplo, vende muito isso aqui? Maioria. A maioria é pedido pela pessoa mesmo. É nas farmácias de bairros pobres que o consumidor está mais sujeito à sedução dos comerciantes. Aqui em Belo Horizonte, o Sindicato dos Farmacêuticos fez um relatório sobre o funcionamento das farmácias. E agora eu vou, junto com Humberto Tiburcio, que é o presidente do sindicato, visitar uma dessas farmácias recomendada por ele. É comum a pessoa receber um tratamento especial do balconista. É a empurroterapia. Eu peço remédio para resfriado. O balconista me empurra vitaminas, xaropes, pastilhas e antibióticos. Mas como é que você sabe que essa coisa toda aí que a gente está levando é boa mesmo? É bom mesmo? Bom, eu estou arrumando negócio dentro da senhora. Mas depois a gente gasta o dinheiro aí, não vai resolver. Não resolve nada? Depois que ela está sentindo a tosse, por exemplo, isso é excelente. Não tem outro xarope melhor do que isso. E no caso da garganta dela, que está assim arranhando? Pode mostrar para o médico. Se o médico falar que eu receitei coisa errada para a senhora, só pode vir no céu. Aí tu devolve a gente. Então tá. Aí você devolve a grana. Pois é, tem que ser tarimbado no negócio. Agora, o Humberto diz que tem um problema mais grave, uma doença venérea. O balconista chama o Humberto para uma consulta num campo. É claro que ele não tem doença nenhuma, mas acaba levando 3 antibióticos. Então você vê uma pequena farmácia. É uma pequena farmácia mesmo. Quanto nos foi empurrado, né? 16 remédios. Remédios que nós
estamos trazendo... São remédios perigosos. Isso é um antibiótico. É um antibiótico. Na segunda farmácia, ele nos receitou, naquele momento que eu fui lá para onde ele atende, juntamente com mais outro antibiótico e outro antibiótico. Você vê um tubo grosso. Mistura de tudo. Pode ser fatal em alguns casos. Exatamente. Se eu tivesse tomado esse medicamento que ele me receitou, com aquela segurança que ele estava lá no momento que você viu, né? Inclusive ele até coloca pra gente que não precisaria de ir no médico e nem nada, né? Estava absolutamente certo do diagnóstico que tinha dado, né? Eu não estava aqui conversando mais com você, mas eu já tinha morrido se eu tivesse tomado, porque eu já tive essa experiência comigo, de hipersensibilidade à penicilina, e é exatamente o que ele me receitou. Nesse caso aqui, nós vamos encontrar vários medicamentos desse mesmo laboratório. 3, né? Foi na mesma farmácia. Na mesma farmácia Nos empurraram 3 Exato. medicamentos do mesmo laboratório. O balconista ganha por fora uma comissão de 15% a 30% sobre o preço dos remédios empurrados. O relatório do Sindicato dos Farmacêuticos de Minas qualifica esses remédios como bonificados, ou BO. Bomba, em São Paulo, e bolso do otário, no Rio de Janeiro. A saúde do brasileiro passa pelos caminhos burocráticos do Ministério da Saúde. E no caso dos remédios, todos os caminhos trazem até esta sala, onde funciona a DIMED, a Divisão de Medicamentos. Toda essa papelada que você vê aqui em cima é o trabalho básico da DIMED, o registro e a fiscalização dos 40 mil remédios existentes no Brasil. A diretora da DIMED explica que parte do seu trabalho é corrigir os erros através da educação. Para nós, a questão mais importante nesse programa, nessa ideia de educação para a saúde, é justamente o combate sistemático à chamada automedicação. A nossa condição maior para transformar o quadro de assistência farmacêutica no país é fazer com que cada indivíduo que consuma medicamentos esteja atento para o fato de que os medicamentos são armas terapêuticas da maior importância e que devem, portanto, ser usados criteriosamente. As leis existem, mas a diretora da DIMED acha que elas não definem uma política de remédios de acordo com as necessidades do país. A divisão de medicamentos ainda funciona mais no papel do que na prática e não pode fiscalizar o que acontece nas farmácias. Na reportagem de amanhã, você vai ver o caso dramático de uma jovem que quase morreu por tomar remédios por conta própria. Eu condeno a forma como o ministro Funaro está agindo nesse instante. Na hora de aplicar o seu dinheiro, pese bem. Está chegando no mercado a mais nova opção de investimento. Fundo Ouro de Ações da distribuidora do Banco do Brasil. Mais forte, impossível. Fundo Ouro de Ações. O investimento peso pesado do Banco do Brasil. Concentre-se em Pierre Cardin. Sim, em todo o mundo. Eu vou mostrar para vocês alguém que é forte, versátil e tem 25 anos, como eu. É um grupo velho, conhecido pelos motores que fabrica de pequenas e grandes potências, mas que demonstra toda a sua energia também na produção de transformadores. A VEG atua nas áreas de reflorestamento, pescado, frutas e verniz. E bonito e inocente, que participa do crescimento do país, pesquisando e desenvolvendo equipamentos para a automação industrial nos mais diferentes processos de produção. Tudo que esse grupo faz tem um ponto em comum: a qualidade médica.
respeitada aqui e no exterior. Pegue o domínio da tecnologia. Se você está pensando em comprar alguma coisa, compre com o cartão de crédito Bradesco. Esse cartão decide. Uma pausa após o vendaval. A direção nacional do PSL se reúne amanhã em Brasília para avaliar o desempenho do partido nas eleições e definir uma atuação diante da nova realidade econômica e também das pressões por uma substituição dos representantes da Frente Liberal no Ministério. O presidente nacional em exercício do partido, o deputado Maurício Campos, disse hoje que a reforma ministerial só pode ser feita por uma pessoa, o presidente José Sarney. O candidato do PL ao governo de Minas, Itamar Franco, finalmente jogou a toalha. Na entrevista em que reconheceu a derrota para o candidato do PMDB, Milton Cardoso, Itamar elegeu duas razões decisivas para explicar o insucesso nas urnas. É muito difícil explicar vitórias quanto mais derrotas. Muito. Mas duas delas eu poderia te dizer. A sigla, e eu sabia quando deixei o PMDB, era uma sigla muito forte, difícil de ser batida, mas quase que foi batida. A ação do governador, quebrando todos os padrões da tradição mineira. Tudo isso levou a... Mas mesmo assim, na capital da República, na capital do Estado, o governador, com todo o seu socialismo, não conseguiu nos bater. E quem aposta que a legião de governadores eleitos pela poderosa sigla do PMDB será uma orquestra sempre obediente à batuta do presidente Sarney, bem ao estilo do PRI neste ano, convém aguardar, hein? E conferir o que dois desses eleitos disseram no programa E Agora, Governador? Os governadores que estão entrando agora não escolheram ministros, mas vão governar. Vão ter influência nas bancadas. Os governadores que vão orientar a Constituinte em suas bancadas. Evidentemente, cada governador tem que ser ministro e ter essa participação. Então, não se iludam. Vai haver reforma ministerial, que é bom para o país, é bom para o presidente Sarney. Essa reforma vai ser feita sem pressão ano que vem. Esse pacote ficou a um nível muito restrito, embora dessa vez tenha sido consultado o presidente do PMDB, Ulisses Guimarães. Um outro aspecto que eu reputo importante lembrar aqui, e em razão do qual eu faço restrições ao pacote, é exatamente ao mascaramento que quer dar da inflação nesse país. Nós condenamos isso quando o ex-ministro Delfim fez agir da mesma forma, e eu condeno a forma como o ministro Funaro está agindo nesse instante, mascarando a inflação através dessa IPC restrito. Eu acho que esse índice restrito não está correto. E acordos dissonantes também partiram dos governadores eleitos do Rio Grande do Sul, Pedro Simão, e da Bahia, Valdir Pires. Eles não se deram por satisfeitos com a explicação dos ministros da área econômica, para quem a decretação das medidas econômicas era inadiável, devido ao nível preocupante das reservas cambiais. Observando esta desafinação nas entranhas do PMDB, o ministro Aureliano Chaves, do PSL, deixou de lado a fala mansa dos mineiros e disse que está estranhando que eufóricos que batiam palmas inconsequentemente ontem estejam querendo milagres hoje. E concluiu: na hora de colher flores não faltam os voluntários. Quero ver na hora de arranhar a mão nos espinhos. E o presidente nacional do PMDB, deputado Ulisses Guimarães, reconheceu hoje que o governo está enfrentando problemas quanto à aceitação do pacote, mas reafirmou: o PMDB está apoiando as medidas econômicas adotadas pelo governo. E agora, o enviado especial do Jornal da Globo, a Festa da Vitória do PMDB, revela o exato momento em que o pacote econômico foi amarrado.
até o herói morre, demonstrando que os soviéticos ainda não aprenderam a fórmula de Hollywood para o sucesso em série. Oriente-se por Pierre Cardin. Jeans em todo o mundo. Alarde no ar. Ela chegou. Alarde. Fragrância exclusiva de Atkinson. A Digibras apresenta o curso Projetista de Robótica. Um curso de como construir robôs através da tecnologia de informática. Você não precisa ter conhecimento anterior. Penetre nesse novo mercado de trabalho altamente remunerado. Peça informações pelo fone 570-5368. Vou repetir, 570-5368. A moda progressiva evolui com você. Mais uma vez, a triste cena se repete no futebol brasileiro. Um torcedor morre e vários ficam feridos durante um tumulto entre a torcida e a polícia, em Marília, no interior de São Paulo. A pancadaria foi no fim do jogo entre Marília e Tanabi, pela segunda divisão do Campeonato Paulista. Tudo começou depois de um escanteio no fim da partida. O goleiro pegou a bola, mas foi pressionado. Seus companheiros não gostaram. Primeiro foram apenas os empurrões entre os jogadores. Depois do tumulto, já com a participação da polícia e da torcida que invadiu o gramado. A polícia agiu com rigor, tentando retirar os torcedores do gramado e para dar garantias ao juiz e seus auxiliares na saída do campo. Enquanto alguns torcedores eram retirados, outros invadiam o gramado e foram perseguidos por policiais. Um soldado apanhou de um torcedor, saiu correndo e foi perseguido até cair. Durante 10 minutos foi pancada para todo lado. O alambrado do estádio municipal de Marília foi derrubado e o povo entrou em campo. Várias pessoas ficaram feridas, além de 11 policiais. Aparecido Silvino, de 40 anos, morreu com traumatismos diversos e uma perfuração no pulmão. O delegado da cidade de Marília, Valdemar Cortellini, já abriu inquérito para apurar as responsabilidades. Uma fortuna em armas. Bem, esse é o ano internacional da paz. E vejam só que ironia, foi o período em que mais se gastou em armas. Um relatório feito por Ruth Legger Siva, ex-diretora da Agência Americana de Controle de Armas, revela que o mundo gasta $1.700.000 por minuto em armas. Os Estados Unidos lideram a lista, seguidos de perto pela União Soviética. O estudo calcula que os americanos gastaram quase $300 bilhões em armas. E parte dessas armas foi para o Irã, numa troca que até hoje está dando dor de cabeça ao governo. O presidente Reagan está em apuros. A imprensa e ninguém mais acreditam que ele agiu certo em trocar armas por reféns no Irã. Pela primeira vez em 5 anos de governo, Reagan está isolado. Perdeu 10% de apoio da opinião pública. A imprensa lhe fez perguntas injuriosas na última coletiva. Reagan hesitava bastante e gaguejou muito. A saída só pode ser uma, a de costume, reforma ministerial. Afastar os maus conselheiros que o levaram a esse impasse ridículo. Reagan hoje mesmo disse que não demite ninguém,
Mas isso é o que sempre se diz nessas horas. Se não demite ninguém, vai ter 2 anos finais de mandato muito difícil, atacado pelos VIPs da imprensa e do Congresso. Não, a saída é clara. Cara nova, vida nova. Um novo estilo de vida soviética. O líder Mikhail Gorbachev está disposto a mudar os hábitos dos soviéticos. Depois de aceitar a entrada no país de uma rede de lanchonetes e pizzarias norte-americanas, Gorbachev agora quer modernizar o cinema. São cowboys de caviar. Falam russo, mas agem como se estivessem numa produção de Hollywood. Até John Wayne se sente à vontade na parede. O filme é uma sátira ao próprio cinema. Parte de uma nova orientação que os estúdios soviéticos vêm recebendo. Baixar a bola nos grandes temas sociais e produzir filmes que agradem ao público. Cresce a popularidade do cinema de diversão, o que até ajuda a nova política soviética de dar distração ao povo à noite. Isso evita que apelem para o consumo de vodka como de hábito. Os estúdios se dispõem a testar novos diretores, mesmo que não sejam os figurões tradicionais, já filtrados politicamente. George Berkov, um ator que dirige seu primeiro filme, diz que as produções atuais são menos políticas. Ele nota que as mudanças caminham mais lentas do que ele gostaria, mas admite que pelo menos há mudanças. Um dos sucessos de bilheteria deste ano tem áreas de aventura James Bond. Alta tecnologia controlada por um vilão. No caso, um americano malvado que só pode ser contido pelos corajosos fuzileiros soviéticos. É uma grande produção, com uma luta final em que praticamente todo mundo morre. Dessa vez, até o herói morre, demonstrando que os soviéticos ainda não aprenderam a fórmula de Hollywood para o sucesso em série. Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4... Foi o primeiro grito de revolta contra a ditadura que estava se instalando naquela época. É para homem, o primeiro desodorante colônia masculino. Axe é para o corpo todo do homem. Axe, musk ou veste. Axe, a primeira impressão é a que fica. Chegaram armas de guerra, o mais avançado arsenal de aviões, submarinos, mísseis, tanques, helicópteros. Armas de guerra, os mais completos guias do moderno armamento militar. Nas bancas do número 1, grátis do número 2. Nova Cultural, informação e cultura ao seu alcance. Crede canção. Crede calça. Crede calçado. Crede caderno. Crede cabelo. Crede café. Crede cantina. Crede cadeira. Tudo que você compra todo dia, você paga depois com o Crede Carvisa, o cartão do dia a dia. Crede carinho. Crede camisa. O segredo desses homens está na brincalhona, a alta moda masculina do Shopping Center Norte. O ciclo de leitura de peças Os Anos do Silêncio terminou hoje no Rio com a apresentação de uma peça que há 22 anos descobriu grandes nomes da música e do teatro. A peça é Opinião, de Oduvaldo Viana Filho, Paulo Pontes e Armando Costa, dirigida por Augusto Boal. O nordestino
Argentino. Um favelado carioca e uma moça de classe média se encontram e descobrem que têm a mesma opinião sobre vários assuntos. Esse é aparentemente o argumento do Sua Opinião, montado a primeira vez em 64 e uma segunda vez em 75. Mas, na verdade, o musical refere-se ao clima sombrio de prisões, cassações e tortura no país, naqueles tristes dias do início da década de 60. O Opinião marcou a primeira revolta, o primeiro grito contra o regime que se instaurava, e também a carreira de todos os artistas que participaram das duas montagens do espetáculo. Opinião foi o primeiro espetáculo profissional de Bethânia e com certeza marcou sua carreira. Como é que foi isso, Bethânia? Marcou definitivamente. Eu não tinha muita ideia de que, quando eu estreiei a Opinião, que eu fosse continuar como cantora ou já morando no Rio, fora da minha família, da minha cidade. E um pouco assustador. E, ao mesmo tempo, fascinante. A Opinião, até hoje, 22 anos depois, me comove. É como se eu tivesse acertado na quina da loja. Eu estou muito feliz, muito contente, muito emocionado até. A Opinião foi uma revolução no teatro enquanto forma, enquanto política, como foi para mim um espetáculo muito especial de conhecimento com Boal, com Bethânia, né? Ficamos amigos para sempre e como início de uma carreira mesmo. Fecha esse ciclo, não apenas do ciclo de leitura dos anos de silêncio, mas fecha esse ciclo dos anos de silêncio. Isso para nós nos emociona muito. Eu acho que a opinião é uma coisa assim definitiva, uma peça definitiva, tanto para o teatro quanto para as pessoas que participaram dele. E agora vamos às últimas notícias. Um avião militar inglês interceptou agora há pouco um barco pesqueiro argentino em águas próximas das Ilhas Malvinas, em disputa pelos dois países. A Argentina vai denunciar a ação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Banco Mundial aprova um crédito de 450 milhões de dólares para a Argentina reformular suas empresas estatais. O México reduz em até 50% os preços de 26 produtos básicos dentro de um plano para baixar a inflação. A Nicarágua está disposta a perdoar o piloto americano Eugene Hasenfus, capturado em outubro, e o gesto melhorar as relações com os Estados Unidos. A revelação é do vice-presidente da Nicarágua, Sérgio Ramírez. No Piauí, 2 homens tentam matar a tiros o prefeito eleito de Alagoinha, Salomão Caetano, do PDS. O prefeito escapou, mas o cabo eleitoral que o acompanhava morreu e uma mulher foi baleada. Realizado em São Paulo, o 20º transplante de coração no Hospital das Clínicas. O paciente é um homem de 48 anos, o doador tinha 24 anos. E agora à noite, no Hospital do Coração, um outro paciente, também de 48 anos, está sendo preparado para receber o coração de um rapaz de 29 anos que morreu num acidente de moto. O líder soviético Mikhail Gorbachev começa hoje uma viagem de 4 dias à Índia. O governo soviético diz que a visita terá um grande significado político. A Índia é um país não alinhado e de grande interesse para Moscou. Com o primeiro-ministro indiano Rajiv Gandhi, Gorbachev vai assinar acordos de cooperação técnica e de ampliação comercial. Violência em Israel. Judeus e árabes brigam nas ruas de Jerusalém. Ontem, um grupo de judeus protestou contra os árabes durante o enterro de um estudante morto por palestinos. Hoje foi a vez dos árabes. Eles foram enterrar um líder palestino e gritaram frases contra os judeus. Nos tumultos, 6 pessoas ficaram feridas. Frustrado um atentado contra o Papa, a polícia descobre um homem que ia explodir uma bomba no edifício que seria visitado por João Paulo II em Brisbane, na Austrália. A prisão foi feita poucas horas antes do Papa chegar ao local. E depois do plano cruzado, da Copa do Mundo, do confisco dos bois e das eleições, o nosso sempre atento fiscal só deseja um pouco de sossego. E hoje eu aqui ocupar esse espaço apenas para me despedir de vocês, porque estou entrando de férias. Até a volta, um beijo e obrigado. Para você, uma boa noite. Vamos sentir saudade do gordo, né, Leila? Vamos sentir mesmo. Boas férias para você, Lígia. Uma boa noite para você e assista ao noticiário do seu estado que começa daqui a pouquinho. Então é. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil.
Oferecimento Banerjee, o Banco do Povo. Há 30 anos, de cada 3 brasileiros, 2 viviam no campo. Hoje a situação se inverteu. Com o aumento da população urbana, os problemas aumentaram. Pequenos agricultores sem condições de apoio no campo deixaram de produzir alimentos e vieram para as favelas. A reforma agrária vai aumentar a produção, fixar o homem na terra, diminuir o desemprego, a violência e a fome nas cidades superpovoadas. Reforma agrária, mais trabalho, mais alimentos. A Companhia Estável de Repertório apresenta mais um de seus espetáculos. Nostradamus de Doc Comparato, direção de Antônia Bujanra, no Teatro Jardel Filho, de quarta a domingo às 20 horas. Aparece lá. Apoio Pfizer Produtos Farmacêuticos. E a economia continua sendo um assunto de grande interesse. Miguel, o que o Estadão está preparando para amanhã? Nós vamos publicar amanhã os decretos que hoje foram divulgados em Brasília e que vão afetar a vida de todas as pessoas. São os decretos do Plano Cruzado 2. Vamos mostrar também como fica exatamente o BNH depois dessas mudanças. E a sua poupança, o que acontece com ela? Mas temos uma péssima notícia para os funcionários públicos que vão sofrer, segundo promessa do governo, durante todo o ano de 1987. Mas no interior do estado, o Luiz Carlos tem uma notícia importante também. Uma notícia boa para uma pequena cidade do interior paulista acostumada a produzir uma excelente cachaça. Consta que se descobriu gás de boa qualidade, mas o ponto de vista final fica por conta dos técnicos da Petrobras. E no Caderno de Empresas, uma boa matéria também com a Margarida. Luiz, nós temos aqui a matéria sobre o primeiro robô nacional com tecnologia brasileira. O Caderno de Empresas dá uma matéria especial mostrando todos os detalhes. Veja isso e muito mais em O Estado, daqui a pouco nas bancas. No Globo Esporte desta terça, o futebol violento da segunda divisão paulista. O Corinthians e sua estranha mania de vencer fora de casa. E mais o tênis internacional de Itaparica e os brasileiros que vão ao sul-americano de levantamento de peso. Globo Esporte, nesta terça, 15 para 1 da tarde. SPTV terceira edição. Oferecimento Edel, que está lançando o melhor 4 dormitórios, 4 suítes do Jardim Paulista. Boa noite. Ulisses Guimarães ainda está em primeiro lugar entre os candidatos à Assembleia Nacional Constituinte. Mas Luiz Inácio Lula da Silva já passou Guilherme Assis Domingos e é o segundo. Veja agora os candidatos mais votados para a Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Para a Câmara dos Deputados, pelo PMDB, estão na frente Ulisses Guimarães, José Serra, Samira Soa, Teodoro Mendes e Geraldo Alckmin. Na União Popular, os mais votados são Arnold Fioravante, Fausto Rocha, Delfim Neto, Cunha Bueno e José Maria Emael. Pela União Liberal, Trabalhista e Social, lideram Guilherme Assis Domingos, Arnaldo Faria de Sá, Francisco Rossi, Dirce Tutu Quadros e Gastone Rigg. Pelo PP, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio de Arruda Sampaio, Luiz Guxiquem, Florestan Fernandes e Eduardo Jorge. E pelo PDT, Ademar de Barros Filho, Nelson Seixas, Davi Lerer, Valdemar Tebaldi e Jorge Paulo. Entre os deputados estaduais são estes os mais votados. PMDB, Luiz Carlos Santos, Getúlio Hanashiro, Ruth Escobar, Nelson Nicolau e Adilson Monteiro Alves. União Popular, Afanásio Jazade, Edson Ferrarini, Coronel Erasmo Dias, Arthur Alves Pinto e Oswaldo Becchio. União Liberal Trabalhista e Social, Maurício Sandoval, Eduardo Bittencourt, Fauzi Carlos, Fernando Silveira e José Antônio Munhoz. Partido dos Trabalhadores, Luísa Erundina, Roberto Gouveia, José Dirceu, José Cicotti e Ivan Valente. PDT, Ilquias de Oliveira, Miguel Martini, Nodeci Nogueira, Tércio Ventura e Antônio Calixto. No PMDB, os que não conseguirem vaga como deputados federais e ficarem na suplência não vão ter chances de assumir. É que dessa vez nenhum eleito vai deixar de ser constituinte e de assinar a nova Constituição, nem mesmo se for convocado para o secretariado do governador eleito Orestes Quercia. Aliás, Quercia faz segredo dos nomes que provavelmente já definiu. Ele viaja na semana que vem para os Estados Unidos e só volta para as festas de fim de ano. Durante a ausência dele, quem cuidará dos contactos políticos é o atual secretário de Obras, João Oswaldo Leiva, já apontado como secretário do governo de Quercia.
O dinheiro do Estado e o esforço dos deputados. O prazo para que os deputados estaduais votem no orçamento de São Paulo para 1987 se esgota no dia 30. Por isso, nesta semana...